E existem dois tipos de corretoras. As corretoras dos bancos tradicionais, que só oferecem produtos e serviços do próprio banco, e também as corretoras independentes, que têm uma plataforma aberta de investimentos, ou seja, vários bancos podem oferecer seus produtos e serviços dentro dessas corretoras. É comum também nessas corretoras independentes elas terem taxas e custos muito menores do que as taxas cobradas pelas corretoras dos bancos tradicionais. Mas aí se elas cobram tão pouco, como que elas têm lucro? E se falando das corretoras taxa zero, como que elas conseguem sobreviver se elas não cobram nada? Então vamos entender tudo sobre como funciona a lucratividade das corretoras? Mas antes de a gente começar esse conteúdo, eu gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Então tem uma frase muito importante que você deve saber. Não é porque uma corretora não cobra taxas que ela não está ganhando dinheiro, tá? Isso é muito importante você saber. E assim como qualquer outra instituição financeira, elas visam o lucro, pois elas precisam sobreviver. Então existem várias formas dessas corretoras ganharem dinheiro. E é claro, vamos te mostrar também como que as corretoras que não cobram nenhuma taxa ganham dinheiro também. E essas formas de ganho são através do float, da taxa de custódia, da taxa de corretagem, do spread na distribuição de produtos e do repasse na distribuição de fundos. E agora nós vamos explicar detalhadamente como funciona cada uma dessas formas. E você vai reparar que alguém sempre está pagando alguma taxa, mas nem sempre é você. Pessoal, e como citado pelo Eduardo, a primeira forma e mais comum de ganho das corretoras é o float. O que é o float? É o ganho que a corretora tem sobre aquele dinheiro que fica parado na conta da corretora. Por exemplo, você recebe dividendos, juros sobre capital próprio, proventos de fundos imobiliários e cai na conta da corretora e você acaba deixando lá, não acaba utilizando. Isso pode acontecer com vários, milhares de investidores, sem contar pessoas que transferem dinheiro para a corretora e demoram uma semana para investir aquele dinheiro. Então o dinheiro fica uma semana parado na conta da corretora. E a corretora não deixa esse dinheiro parado, ele fica à sua disposição, porém ela faz um investimento no investimento de alta liquidez, por exemplo, que rende 100% do CDI. Então ela vai ter essa rentabilidade sobre o dinheiro parado nas contas, da corretora e você tem a disponibilidade desse produto. Essa é uma das formas mais comuns que as corretoras têm de rentabilizar e de ganhar dinheiro. E lembrando, pessoal, que o float, essa rentabilidade do float, ele é para a corretora, Os investidores, eles deixam o dinheiro parado lá, eles vão ter acesso a esse dinheiro quando eles precisarem, porém, como a corretora fez a aplicação, esse lucro é dela. E a segunda forma de ganho que as corretoras utilizam é a taxa de custódia. Essa é uma taxa que hoje em dia já é mais rara de se ver nas corretoras, mas ela ainda existe. Então, sempre que você for analisar uma corretora, vá na aba de custos da sua corretora e verifique se ela não cobra nenhuma taxa de custódia. A taxa de custódia, geralmente, ela é cobrada anualmente e ela é pelo patrimônio que você tem dentro da corretora, investido pela corretora. Ou seja, se você é um pequeno investidor, é uma taxa. Se você é um grande investidor que possui um grande patrimônio, essa taxa vai diminuindo. Então, é uma taxa que ninguém mais olha para ela, mas às vezes existem algumas corretoras que ainda cobram. Então, atenção nisso. E a terceira forma, pessoal, que as corretoras ganham dinheiro é com a taxa de corretagem. Essa praticamente todo mundo conhece ou já ouviu falar. Então a taxa de corretagem é um valor cobrado por ordem de compra ou venda executada pela corretora. Exemplo, se você comprou e vendeu uma ação, você precisa emitir duas ordens, uma de compra e uma de venda. Então se essa corretora cobra a corretagem, você vai ter dois custos para fazer a compra e venda aí de uma ação. E aqui até vai, Eduardo, um ponto aí de conflito de interesses das corretoras, porque normalmente as corretoras geram muito conteúdos gratuitos para os seus usuários para que eles façam operações de curto prazo, Justo com o intuito do quê? De ganhar dinheiro com a corretagem. Então você sempre vai ver aquele videozinho ali no Instagram, no YouTube, com aquela pessoa dizendo: hoje a recomendação é de compra para tal ativo, hoje a recomendação é de venda. Não deixe de acompanhar a nossa carteira semanal, a nossa carteira mensal. Então nem sempre os investimentos que eles estão indicando para você são com o intuito que te levem a ganhar muito dinheiro, e sim com que você gire a sua carteira, o seu patrimônio, rentabilizando as corretagens para eles. Então isso também não quer dizer que os ativos que eles estão indicando são ruins, tá? Mas a ideia deles é que você sempre esteja girando o seu patrimônio, tá? Para que isso gere corretagem que vai para a corretora. E agora você pode estar se perguntando, mas se existem corretoras taxa zero, como que elas ganham dinheiro se até a corretagem é zerada? Calma aí que no final do vídeo nós vamos explicar bem certinho para você como é a forma de ganho dessas corretoras. Mas continuando aqui, então nós vamos para a quarta forma, que é o spread na distribuição de produto. E o que é esse spread na distribuição de produto? Sempre que você vai na corretora lá, ou seja, em renda fixa, por exemplo, e você vê lá vários títulos, LCI, LCA, CDBs, todos eles com uma determinada rentabilidade do CDI. Então, por exemplo, você acha um CDB lá que a rentabilidade é 110%. O banco, a instituição financeira que ofereceu
esse título para a corretora, ele ofereceu, por exemplo, por 115% do CDI. Então a corretora pegou ele a 115% do CDI e ela está distribuindo para você a 110%. Então essa diferença do 110 a 115 é o chamado spread, que é o lucro que vai ficar para a corretora. Então essa é uma parte muito interessante que muitas pessoas não sabem, mas geralmente aquele investimento que você está vendo lá a 110, 120%, ele era um investimento de 125, 130, só que a corretora utilizou esse spread para ter lucro para ela mesma, né? Mesmo, Cleiton? É isso aí. Até algumas pessoas acham isso injusto, né? Ela pensa, pô, se o CDB era 120% do CDI, por que eu só ganhei 110, né? Então a corretora usa meu dinheiro para ganhar dinheiro. Mas na verdade, pessoal, a relação tem que ser ganha-ganha, né? Se você for analisar a forma como uma corretora ganha dinheiro, ela é muito mais justa e honesta do que comparada a um banco tradicional. Porque se você ir para um CDB de um banco tradicional, você vai receber 80% do CDI, 85% do CDI. Então perceba que nas corretoras você acaba ganhando muito mais, mas lógico, ela também precisa sobreviver. E essa também é uma das formas mais comuns, né, delas rentabilizarem, tendo esse spread, que é essa diferença entre a rentabilidade acordada com o banco e a rentabilidade ofertada ao cliente, né? Isso é bem comum de acontecer também. E partindo dessa mesma forma de repasse, nós também temos os fundos, né, Cleiton? Exato, que seria a taxa cobrada no repasse pela distribuição de fundos. E como que isso acontece? Se você reparar algum fundo famoso aí, ele não vai ser oferecido em todas as corretoras, porque ele tem contrato na distribuição desse fundo só com algumas corretoras. E o porquê que isso acontece? Porque normalmente parte da taxa de administração desse fundo ela é repassada para a corretora para que a corretora possa distribuir, possa vender esse fundo. Então, por exemplo, se um fundo de investimento cobra 2% ao ano de taxa de administração, é muito comum que esse fundo de investimento repasse para a corretora, um exemplo, 0,5% para a corretora poder vender, distribuir esse fundo de investimento. E normalmente, quanto mais essas corretoras acabam ganhando desse fundo, esse fundo é o primeiro que vai aparecer numa lista de busca sobre determinado fundo, vai aparecer uma propaganda, uma tarjinha para você falando que o fundo teve tal determinada rentabilidade, porque a corretora tem interesse que você coloque o seu dinheiro nesse fundo, porque ela também acaba ganhando parte dessa taxa de administração. Então ela tem interesse porque ela acaba ganhando dinheiro também. E aqui, né, Eduardo, vai outra questão de conflito de interesse, se falando na questão de corretoras que pode ter assessores de investimento, né? Exato, esse é um ponto bem interessante analisar. Por quê? Porque várias corretoras têm assessores, que é aquela pessoa que entra em contato com você, geralmente oferecendo fundos de investimento, né? Geralmente o assessor, ele nunca vai te oferecer uma carteira de investimentos toda detalhada, ele vai querer que você invista num fundo justamente por isso, porque a corretora a qual ele trabalha e ele são rentabilizados pela taxa de administração de determinado fundo. Então, muito cuidado nisso, também vale a pena você analisar o fundo que está sendo oferecido a você, para que você não entre em uma armadilha em que esse fundo rentabilize somente o assessor e a corretora e você fique na mão. E chegamos ao ponto do vídeo agora que todo mundo quer saber. Se uma corretora é taxa zero, como que ela ganha dinheiro? Então, Eduardo, fala aí o segredo que com taxa zero, como que elas conseguem fazer para rentabilizar? Exato, acho que essa é a dúvida da maioria das pessoas que começam a investir, né? Pô, eu tenho acesso a todos esses produtos, eu tenho acesso ao suporte, como é que essa corretora não me cobra nada, né? E aí até nós voltamos àquela frase do começo, né? Não é porque uma corretora não está cobrando que ela não está ganhando. Então, algumas dessas formas de ganho são essas que a gente já acabou de citar, que são, por exemplo, o float, o spread na distribuição de produtos e aquela no repasse de fundos que ela ganha um pouquinho na taxa de administração. E aí também nós temos a famosa zeragem compulsória, que parece ser meio complicado, mas é algo que o Leito vai explicar detalhadamente para vocês. Até nós vamos exemplificar para facilitar o entendimento, o que seria a zeragem compulsória. Para quem não sabe, operadores que fazem operações no curto prazo, eles podem trabalhar alavancado, ou seja, eles podem utilizar um dinheiro que não é deles, acima do patrimônio deles. Porém, para isso, eles precisam deixar uma partezinha, uma reserva de garantia na corretora. E o que acontece quando esse investidor ele está muito alavancado, ele acaba perdendo muito no dia e até ultrapassa aquele valor de garantia que ele deixou na corretora, a corretora acaba estopando, acaba zerando esse investidor naquele dia. Só que para fazer essa operação de zeragem, ela cobra uma taxa bem alta para fazer isso. E é uma multa, não deixa de ser uma multa para esse investidor que acabou se expondo demais ao risco de forma irresponsável e a corretora teve que intervir para ele não perder muito dinheiro. Então essa é uma forma que é a zeragem compulsória, ou seja, a pessoa deixa um valor de garantia, se ela perder muito por estar alavancada, a corretora vai parar essa operação, esse investidor, mas ela cobra para fazer isso. Exatamente. Então, a corretora geralmente ela gosta das pessoas que fazem mais, os traders, né? Gostam mais de fazer essas operações de curto prazo,
pois é normal até as pessoas, principalmente os iniciantes, né, esquecerem de zerar a sua posição e acabam sendo cobrados por isso. E também tem a forma de day trade, né? Exato. A forma de day trade é um pouquinho da zeragem compulsória. A zeragem compulsória, né, então é quando o investidor perde muito e a corretora estopa ele. E também existe a zeragem do day trade, que como todo mundo sabe, o day trade são operações que precisam iniciar e terminar no mesmo dia. Então a corretagem pode ser zero desde que o próprio operador, o próprio investidor, inicie a operação e finalize. Só que o que acontece? Alguns investidores acabam esquecendo ou eles não conseguem ter tempo de finalizar todas as operações no day trade e chega no final do pregão e a própria corretora precisa zerar as posições desse investidor. E essa zeragem que o sistema faz também é cobrado taxa de corretagem. Então perceba, nas duas ocasiões, tanto na zeragem compulsória quanto na zeragem do day trade, no momento em que a corretora precisa intervir, ela cobra. Se o próprio operador consegue trabalhar, ter experiência para não depender da corretora, ela taxa zero. Mas são duas formas que ela acaba ganhando muito dinheiro fazendo essas operações para esses investidores de curto prazo. E aí você se pergunta, ela só está ganhando dinheiro então com o investidor de curto prazo, ou seja, com o trader? Não, ela também tem técnicas para ganhar com o investidor de longo prazo. E isso são formas que estão aí, mas que a gente não percebe que são os treinamentos online. Então você pode ver que várias corretoras têm cursos completos, seja de day trade, seja de investimentos de longo prazo, seja de escolhas de análise de ações, análise de fundos. Então eles investem também nesses treinamentos para que consigam ter mais essa forma de rentabilidade. E também não podemos esquecer, agora a gente vai até citar um nome aqui, que no caso da corretora Clear, que é a mais comum que todos utilizam, né, por ser corretagem zero, ela também faz parte de um grande grupo de corretoras, que é o Grupo XP, onde ela utiliza a corretora Clear como a corretora mais barata, a corretora de entrada, a corretora Rico como se fosse uma corretora intermediária e a XP, que é a corretora mais completa do grupo, focada já para os investidores que possuem um grande patrimônio, não é mesmo, Cleiton? É isso aí. E até porque, né, que a XP fez essa distribuição, né? Porque ela acaba atendendo todos os tipos de investidores, desde o pequeno investidor, o médio e o grande investidor. Então você imagina, muitos investidores estão indo para a bolsa porque tem uma corretora taxa zero, né? Realmente, se ele tiver o objetivo de buy and hold, comprar uma vez por mês ações no seu pagamento e fazer isso todos os meses, esse investidor realmente não vai ter nenhum custo de corretagem, nenhum custo para utilizar a plataforma. Mas com o tempo, quando ele vai evoluindo, aprendendo mais, aumentando seu patrimônio, né, nos investimentos na corretora, ele pode achar a corretora Clear de certa forma um pouco simples e aí ele decide migrar para uma corretora um pouco melhor e mais completa. A tendência é dele se manter no mesmo grupo, que seria, exemplo, ele migrar para Rico e migrar para a própria XP Investimentos. Então, de certa forma, ela acaba fazendo uma porta de entrada, mas ela tem grandes chances e interesse de atender bem esse cliente para que ele vá evoluindo dentro da própria corretora e assim ela vai ter um cliente por muitos e muitos anos, né, seguindo dentro aí dos serviços e a partir de certo momento até aceitando pagar um valor, né, para a corretora para ter um serviço um pouco mais completo. Exato, né? O grupo foi bem pensado nisso, né, estruturando as corretoras gratuitas, uma intermediária e uma completa, né. Como você mesmo falou, o próprio investidor vai fazendo um upsell dentro do próprio grupo, né, rentabilizando sempre a corretora. Exato. E se você está se perguntando como que o Banco Inter também faz essa zeragem nas suas taxas, é o mesmo caso e para ele é até mais vantajoso, né, porque ele tem um banco por trás dele, então para ele fica muito mais simples do que uma corretora, porque ele tem a plataforma de financiamentos, empréstimos consignado, linhas de crédito, então fica mais fácil ainda para um banco fazer essa zeragem da corretagem. Então, pessoal, nesse vídeo foi focado em nós explicarmos como as corretoras ganham dinheiro, como elas rentabilizam, né? E se você está começando agora e quer saber qual é a melhor corretora para você começar a fazer seus investimentos, nós vamos deixar um vídeo logo aqui no canto para que você possa assisti-lo e entender melhor como funciona. E pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações e compartilha esse vídeo para algum amigo que alguma vez você já conversou aí sobre as corretoras, né? Como que elas ganham dinheiro se elas não cobram nada. Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Nos vemos lá.